Proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial extraordinária em homenagem ao 85º aniversário do Atlético Clube Goianiense, conforme requerimento 130 de minha autoria. Neste momento, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Peço para todos que puderem se colocarem de pé. Agradeço a presença de todos aqui no plenário da nova Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Espero que todos estejam bem confortáveis. Cumprimento o nosso presidente do Atlético Clube Goianiense, presidente executivo, Adson José Batista, um homem que entende muito de futebol. Cumprimento o ex-deputado federal e presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Clube Goianiense, Jovair Arantes, também entende bastante futebol. Cumprimento os meus amigos deputados estaduais, todos eles atleticanos aqui presentes, doutor Hélio de Souza, encontro no estado direto, doutor Hélio com a sua esposa, Bruno Peixoto, também fanático no Dragão igual a gente, e o Wagner Camargo Neto, que é torcedor de Alambrado igual eu, a gente fica vendo lá quase que bem próximo um do outro. Cumprimento também o prefeito de Guarani de Goiás, Janésio Pereira da Silva, aqui hoje presente. Obrigado, prefeito, pela presença. Senhores, hoje é um dia muito especial, que na verdade é sábado. A gente não pode fazer a homenagem no sábado, porque a Assembleia não funciona nesse dia. Sábado é o dia que o Atlético faz seu aniversário. A gente antecipou para fazer essa homenagem a vários atleticanos. Hoje aqui atletas, pessoas de relevância na nossa sociedade, políticos, artistas também, pessoas que amam, que trabalham, que lutam, que militam pelo nosso querido Atlético Clube Goianiense. E no sábado, de fato, é o nosso grande dia, o aniversário do Atlético, e nós temos nesse dia uma decisão. O jogo da volta contra o Goiás, que decide o título goiano, aonde com certeza o Atlético vai entrar com todas as forças, com toda a sua energia para conseguir se sagrar campeão goiano. E assim eu acredito, assim espero que o nosso time, Adson, Jovair, jogue com garra, com força, porque se espelhar nos atletas que estão aqui, pelo que já fizeram pelo nosso Dragão, com certeza vai jogar muita bola no sábado. Então eu gostaria de convidar a todos para assistir um vídeo que eu pedi para o nosso Paulo Vinícius, o mascote, produzir. Ele, que é inclusive o mestre de cerimônia do vídeo, contando um pouco da história do Atlético a todos aqui. O vídeo dura aproximadamente 4 minutos. Queria convidar a todos para olharem para os telões, onde nós vamos executar esse vídeo. – 2 de abril de 1937, fundação do Atlético Clube Goianiense. O clube em atividade de Goiânia mais antigo dessa capital.
O Atlético, pioneiro em várias áreas. O primeiro campeão goiano, em 1944. Em 1944, ano em que Antônio Ascioli era a principal figura à frente do Atlético Goianiense. E nós estamos aqui, do lado do busto de Antônio Ascioli, no estádio Antônio Ascioli. O Atlético é a expressão da comunidade do bairro de Campinas. É um clube de origem popular, comunitária, na qual durante décadas polarizou o futebol da capital e na qual seus jogadores, grande parte deles moradores do bairro de Campinas, quando ganhavam o jogo eram presenteados no açougue, na farmácia, e assim era um time abraçado pelo bairro e pela comunidade. Esse mesmo Atlético, campeão invicto em 55, 57, Atlético de Epitácio, o Diabo Loiro, mais de 500 jogos com a camisa do Dragão, recordista de jogos com a camisa do Dragão. E como o Atlético é pioneiro em façanhas estaduais, também em nacionais. Em 1971, ganhamos o Torneio da Integração Nacional. À época, vencemos a então vice-campeã paulista, a Ponte Preta, do craque Valdir Pérez, que depois foi goleiro da seleção, de Manfrini. O Atlético fazia bonito no Estádio Olímpico da Avenida Paranaíba. O Dragão, sempre pioneiro em revelar grandes jogadores, de Baltazar a Júlio César Imperador, Valdeir de Flash e Marçal, o Dragão se destaca por ser um time da comunidade, mas também um time do mundo. E o Dragão, ele tem muitas glórias, mas ele também sabe reconhecer seus tropeços, suas dores, e isso nos faz tão fortes. O Atlético Goianiense vive um intenso jejum de títulos nos anos 90. E o pior, no final dos anos 90 e virada para o 2000, nós quase perdemos o que nós mais gostamos, isso que está ao nosso redor, o estádio Antônio Ascioli. Ele chega a ser demolido em parte, a torcida não tinha mais esperanças de ver o Dragão aqui, na sua casa. Mas a força do torcedor, a mobilização da comunidade, dirigentes que abraçam a causa, reorganizam esse estádio Antônio Ascioli e o Atlético volta a trilhar o caminho das glórias. E essa virada tem nome. Ela passa por Antônio Ascioli, que dá nome ao nosso estádio, e também tem nome de Adson Batista, um dirigente totalmente dedicado a esse processo de recuperação e virada para as glórias do Atlético Goianiense. Aos atleticanos, passo aqui para parabenizar pelos 85 anos da vida do Atlético, que é tão importante na minha vida. Clube que eu amo e desejo crescimento e trabalhamos muito para isso a todo momento. Viva o Atlético! Saímos lá do nada e chegamos onde estamos hoje, graças à nossa torcida, graças à nossa diretoria e principalmente o quadro de pessoal que nós temos aqui. Quando eu digo quadro pessoal, digo do pessoal técnico. Jogadores de futebol contratados, sempre com o mesmo perfil, com fome, querem vencer e vamos vencer, sempre. Com a força do bairro de Campinas, com a força de ser o mais querido dos goianos, é que nós dizemos, o primeiro clube do povo, o primeiro clube dessa capital faz 85 anos, celebra todos os dirigentes apaixonados, torcedores apaixonados e jogadores que se entregaram, se doaram por essa camisa. Cada dia mais moderno e cada dia mais tradicional. Viva o Atlético Clube Goianiense! Concedo a palavra ao presidente do Atlético, Adson José Batista. Ali tem uma bandeira, acho que é mais agradável falar com a bandeira. Obrigado. Boa noite a todos. Muito feliz aqui de estar nessa casa bela, né? Como ficou bonito isso aqui, né? Ficou bem inspirador. Só não gostei muito dessa cor aqui, mas eu respeito, porque a gente usa mais para pisar, né? Que é a grama, né? Mas vamos respeitar nossos adversários, um grande adversário que é o Goiás. Eu quero cumprimentar aqui os deputados presentes, atleticanos, né? E todas as demais pessoas, em nome do Anaílson, do Pituca, do Márcio,
do Lino, que eu tive a honra de trabalhar junto. E eu quero cumprimentar todos os homenageados, né? E agradecer principalmente ao Henrique Arantes, né? Porque é um apaixonado pelo Atlético, nasceu dentro do Atlético, né? Parabenizar o Jovair, porque conseguiu fazer o Henrique um torcedor apaixonado, talvez numa época que o Atlético era um clube que pouco ganhava, né? Então, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado aqui pela essa homenagem a um clube que é muito importante hoje no Brasil, né? A gente é um clube que está buscando espaço, crescer a todo momento, e esse reconhecimento nos envaidece muito, né? Então, eu quero agradecer muito e quero dizer que há 17 anos, quase 17 anos, nós começamos um trabalho no Atlético, que eu fui levado para o Atlético, convidado ao Atlético, para a gente começar um trabalho, né? E esse trabalho, primeiro, eu sou um apaixonado pelo futebol. Eu sou uma pessoa que eu trabalho todos os dias pensando no crescimento do Atlético, porque eu gosto disso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, eu faço isso com alegria e com felicidade. Eu fui levado ao CT do Atlético pelo meu irmão, que, após ele ter ido comigo no Atlético, veio a falecer depois de 4 meses, né? Então, foi um momento difícil na minha vida, talvez o mais difícil. Mas ele, quando me levou, ele falou para mim: você não vai ficar aqui 10 dias. Porque, chegando no Atlético, era um clube, com todo respeito às pessoas, era um clube que era uma várzea, uma desorganização. Não tinha nem grama nos gramados, né? Então, era sem um mínimo de estrutura. Mas eu enxergava ali uma possibilidade, eu que vinha do interior, de fazer um trabalho referência. E não acreditava que a gente hoje poderia estar no perfil que nós estamos hoje, né? Eu imaginava, no máximo, chegar numa Série B, representar o Atlético, mas num campeonato de pequeno porte. E começamos esses desafios com muito trabalho, idealismo, coragem, né? Nós conseguimos, hoje, chegar num patamar que somos reconhecidos hoje não só no Brasil, mas hoje já temos uma história escrita no mercado sul-americano. Então, o Atlético hoje é muito importante para o futebol goiano. O Atlético, às vezes, é pouco reconhecido, porque muitos que militam no setor falam muito com o coração, nunca com a razão. Mas o Atlético é tão importante porque hoje a gente está aqui, nessa casa de leis, a casa importantíssima, né, mais importante, né, do nosso Estado, sendo homenageado. Então, para mim, eu jamais imaginaria estar num momento desse aqui, quando eu comecei lá atrás. E hoje eu sinto que tudo valeu a pena, que foi um trabalho grandioso, com muitos desafios, muitas pessoas que participaram aqui, estão aqui presentes. Então, eu estou aqui falando pelo clube, mas eu sei da importância do Jovair Arantes, que muitas vezes sofreu comigo ali do meu lado, com muitas dificuldades, buscando alternativas. Eu vou relatar aqui uma dificuldade que nós passamos em 2013, que nós estávamos em 2012 na Série A, caímos para a Série B, e em 2013 quase caímos para a Série C. Então, era um trabalho que tinha começado do zero, ia cair em todas as séries e praticamente jogar tudo no lixo que nós fizemos, né? Então, passamos um momento difícil, o Jovair com a esposa internada, e eu pedi socorro para ele, e ele socorreu naquele momento, porque foi só ele que acreditou na situação. Está aqui o Gueroba, que nos acompanhou, e a gente conseguiu reverter nos últimos 3, 4 jogos, e nesses jogos, a referência do Márcio foi muito importante, né? Porque a gente estava num momento sem forças, na zona de rebaixamento, em quase todo o campeonato, para cair para a última série naquela época, e nós conseguimos sair das cinzas de novo, como sempre foi o Atlético. Então, hoje aqui, o Atlético está na Série A do Brasileiro, hoje o Atlético está disputando a Copa Sul-Americana, hoje o Atlético está disputando o principal campeonato do nosso estado, decidindo com Goiás no sábado.
e eu peço que Deus nos ilumine, que a gente possa conseguir esse título tão importante, né? Será um jogo difícil. Na terça-feira, nós vamos abrir o nosso estádio para o primeiro jogo com público presente pela Sul-Americana, importantíssimo, com um campeão da Libertadores, que é o LDU. E, no sábado, às 19 horas, nós começamos o Brasileirão contra o Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil. Então, é um momento fantástico, é um momento ímpar, e o atleticano merece isso. Nós estamos hoje com uma torcida bastante consolidada, a torcida que mais cresce no Centro-Oeste, todas as crianças, porque nós temos um trabalho sério, é um clube da família, é um clube que trata bem os seus torcedores. É evidente que tenha um problema ou outro, essas coisas são normais, que é impossível agradar a todos, mas é um clube que tem uma administração séria, tem objetivos, tem um futuro brilhante, porque tem muita responsabilidade. Um clube saneado, que não tem dívidas, como poucos no Brasil, um clube que a todo momento tem grupos de fora, com a aprovação da SAF, é procurado para ser comprado, mas nós não vamos vender o clube sem a participação do nosso principal acionista, que é o nosso torcedor, né? E a gente vai sempre respeitar isso. A gente vai buscar sempre o crescimento do clube, mas com respeito à história magnífica desse clube. Então, enfim, finalizando aqui, eu quero agradecer muito Henrique Arantes, né, por essa homenagem, esse reconhecimento da importância que é o Atlético para o nosso Estado. Um dos maiores divulgadores desse Estado é o Atlético Clube Goianiense, né? Então, quero agradecer a presença de todos e dizer que o Atlético tem grandes desafios pela frente, mas nós estamos cada dia mais fortalecidos, principalmente por essas atitudes que deixam todos os atleticanos muito felizes e envaidecidos. Muito obrigado, deputado, muito obrigado pela oportunidade de todos aqui, por valorizar o Atlético, e quero finalizar aqui uma coisa que eu sempre falo. Vida longa ao Atlético, que é um clube muito importante, muitas alegrias trouxe para todos nós. Convido também para fazer um pronunciamento o ex-deputado federal e presidente do Conselho Deliberativo do Dragão, Jovair Arantes. Presidente em exercício Henrique Arantes, que eu conheço há alguns anos. Presidente Adson Batista, do nosso clube querido, do nosso coração, o Atlético Clube Goianiense. Deputados estaduais Hélio de Souza, Bruno Peixoto, Wagner Camargo Neto. Todos atleticanos fiéis e sempre presentes na vida do Dragão. Ex-deputado Carlos, companheiro de velha jornada, doutor Carlos. Prefeito de Guarani, Janésio Pereira da Silva. Eu poderia cumprimentar cada um dos que aqui estão falando pelo nome. Mas eu vejo aqui duas razões importantes do atleta estar existindo. Nós temos aqui atletas de antes da retomada do Atlético e atletas que foram responsáveis pela retomada do Atlético. Todos com a mesma importância. Sempre que eu dou qualquer tipo de entrevista, quando eu falo sobre o nosso Atlético, eu gosto sempre de ressaltar a importância que teve o nascimento e a vida do Atlético até chegar agora nos 85 anos. Como qualquer cidadão, como qualquer pessoa, até parece vida de pessoas. Tem que enfrentar desafios, tem que enfrentar as dificuldades da vida para amadurecer e se tornar forte como o atleta se tornou. O atleta passou por tudo isso. Teve um momento que quase desapareceu, né? Teve ao ponto de acabar o clube. Quando nós descemos para a segunda divisão do Goiânia e não conseguia voltar, ali era quase o fundo do poço. Mas mostra que quem tem força, quem vai para a guerra, consegue realmente vencer. Eu me lembro que no jogo contra a Rioverdense, que nós conseguimos voltar para a primeira divisão do Campeonato Goiano, um grupo de jovens, entre eles o Henrique,
pegou a bandeira e rumo a Tóquio! Isso foi viralizado, inclusive, na época da imprensa, o Atlético voltando para a primeira divisão do Campeonato Goiano, querendo ir para Tóquio. Parece que estava adivinhando que o Atlético realmente poderia chegar um dia, quem sabe, nessa ida a Tóquio, a Dubai, hoje, tantas importâncias que tem. Nós, que sonho que era disputar um torneio sul-americano, já vamos para o 2º ano que disputamos a Sul-Americana, né? Fomos o primeiro clube da Sul-Americana esse ano. No ano passado, na outra classificação, fomos o último, agora já fomos o primeiro a ser classificado. Entre os times da Sul-Americana, nós somos o mais importante, vamos dizer assim, porque nós somos o primeiro. O América ganhou da gente com a questão de gols. Empatamos com o América foi para a Libertadores e nós ficamos na Sul-Americana. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente fala de um clube que está crescendo, que tem hoje uma administração enxuta, que é auditado constantemente pelas instituições de governo que aprovaram o Profut, e o Atlético talvez seja um dos poucos clubes brasileiros que atende na integralidade o Profut, que foi um grande avanço para o futebol brasileiro. Você vê América, você vê Fortaleza, você vê Atlético, você vê Bragantino, você vê esses clubes que cresceram no Brasil, que estão cumprindo a cartilha do Profut. Ou seja, o governo dá a isenção, facilita o pagamento, mas tem que ter responsabilidade fiscal, tem que ter responsabilidade em todos os sentidos. E o Atlético tem. O Atlético respeita hoje, eu vejo aqui alguns atletas antigos, sabem que o Atlético tinha dificuldade para respeitar o direito deles de trabalhar. Né? São atleticanos hoje, viraram, se tornaram atleticanos, estou vendo aqui o Júlio César, que pode dizer isso, mas que o Atlético tinha dificuldade para pagar. Não pagava, não acertava, não tinha lugar adequado para trabalhar. Se tornaram grandes craques, ele, Baltazar e outros, se tornaram grandes craques. Por quê? Porque tinham isso já na vida determinado. Mas a maioria não tinha nem condição de trabalho no Atlético, não tinha um gramado adequado para treinar, não tinha um material de treino, não tinha uma equipe para dar sustentação fora, médico, fisioterapeutas. E hoje, graças a Deus, graças ao trabalho. E a gente, Adson, nesse momento eu quero agradecer a você. Você é realmente um cara persistente. Muita gente acha ser difícil. Não, o Adson é muito difícil. É difícil, sim. Para administrar qualquer coisa de respeito, o cara tem que se tornar e tem que se impor, porque senão não administra. E o futebol muito mais ainda, porque o futebol é muito difícil. Difícil por várias razões. Mas eu chego a dizer que o futebol é mais passional do que a relação homem e mulher. Futebol é terrível, futebol não é fácil, não. O Atlético é o maior time do mundo, para mim é. Então, como o Atlético é o maior time do mundo para mim, o time do outro é maior que o meu. Ele quer que seja, mas não vai ser nunca. E precisa de gente persistente, bancando, batendo na mesa, enfrentando os problemas, não aceitando os troços, as coisas erradas que podem acontecer no futebol e acontecem em qualquer setor da vida, mas o Atlético hoje realmente tem assim uma administração muito clara e a gente fica muito feliz de poder estar aqui hoje comemorando 85 anos e dizendo a vocês que esses atletas e os homenageados que aqui estão são parte ativa do processo de construção. Parabéns ao nosso mascote pelo excelente trabalho que fez aí nessa reportagem, e retrata realmente a vida do Atlético. Você só ainda quebrou o galho, não mostrou como ficou a Scioli naquela época, só falou que destruiu. Né? Mas hoje nós temos um campo que é referência. Nós recebemos aí, o Adson me mostrou, um dos maiores bancos do mundo, que fez uma visita ao Atlético essa semana, mostrando que o Atlético é possível de botar na Bolsa de Valores e vender as ações. E isso é muito importante. Quer dizer, é um time hoje que tem condição de ser inserido no mercado de bolsas de valores no mundo inteiro. Então, esse é o nosso Dragão, viva o Dragão, Dragão que vai ser campeão sábado. Um abraço. Senhores, vamos... antes de eu convidar o mestre de cerimônias para convidar os homenageados, eu quero falar aqui um pouco de alguns. O Adson, nosso presidente, será homenageado hoje com a honra ao mérito da Assembleia Legislativa do Estado, assim como os demais. Está na nossa relação também a Anailson, que veio do Maranhão participar aqui hoje. Eu agradeço a Anailson. Anailson, eu gosto tanto do Atlético, sou tão fanático, que na internet minha, por exemplo, no meu apartamento, a senha é Anailson 10.
Então, se alguém estiver lá perto e jogar, entra no meu Wi-Fi, entra na internet do meu apartamento. O Bruno Peixoto também será homenageado, nosso deputado estadual, atleticano fanático. Dr. Carlos Luz também foi deputado e é um apaixonado pelo Atlético. Nosso Cláudio Dimas, que ninguém conhece por esse nome, mas é o grande Pituca, um dos melhores volantes que eu vi jogar, diga-se de passagem. Hélio de Souza, nosso deputado estadual e atleticano de Quatro Costados, do Buriti Alegre. Jovair Arantes, também um homem, um dos responsáveis pela essa reestruturação do nosso Atlético. Júlio César Barbosa, grande ídolo do nosso Dragão, já jogou muita bola, joga ainda, né? Mas com certeza fez parte dos bons momentos pelo nosso Atlético. Seu xará, o Júlio César Garcias, também grande líder, que trabalhou muito pelo Dragão, militou, lutou e construiu boas vitórias. O Leandro Lino de Freitas, conhecido como Lino 48, fez aquele gol de cabeça aos 48 que deu aquele título nosso. Estava 0-0, a torcida do Goiás já comemorando o título e aquele golzinho entrou na hora fantástica. O Márcio, o goleiro mais clássico do nosso Dragão, né, um dos mais clássicos, jogou aí muitos e muitos anos pelo nosso Atlético, um dos maiores artilheiros com a camisa número 1. O Hugo, da dupla Hugo e Guilherme, que está aqui hoje com o seu representante. O Hugo, não sei se vocês já viram ele, aonde ele vai, ele leva o nome do Atlético. Ele esteve no programa do Faro, falando que é atleticano. Onde ele vai, ele dá uma entrevista, ele canta com a camisa do Atlético, fanático no nosso querido Dragão. O Ubirajara Maltsetung de Menezes Pova, também nosso jogador, ex-jogador. Valdeir Celso Moreira, grande craque, representou muito o nosso Dragão, seleção brasileira. Wagner Camargo Neto, também nosso deputado que ajuda tudo quanto é legislação aqui que o futebol precisa, nossos deputados estão sempre atentos. E o Wilson Francisco de Jesus, que está entre os 5 que mais vestiram a camisa do nosso querido Dragão. Então, queria convidar o nosso mestre de cerimônias para convidar um por um para a gente poder fazer a entrega aqui. Queria convidar os deputados todos para fazer a entrega junto comigo do certificado para os nossos homenageados. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Henrique Arantes, os homenageados. Presidente do Atlético Clube Goianiense, Adson José Batista. Ex-deputado federal e presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Clube Goianiense, Jovair de Oliveira Arantes. Deputado estadual Hélio Antônio de Souza. Deputado estadual Bruno Regiane Peixoto Pimenta. Tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro. Deputado estadual Wagner Camargo Neto. Cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Dá gosto ver nosso esquadrão. Albertino Marques da Silva. Anailson Brito Noleto. Ari Paguete.
Carlos Luz Elias. Meu rubro-negro, Cláudio Santos Dimas. você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Dá gosto ver nosso esquadrão rolando a bola pelo chão e dando show. É mais um gol, Beleleu. Júlio César Barbosa. Meu Atlético, meu Insta, Júlio César Garcias. força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro, eu chego e vejo você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Dá gosto ver nosso esquadrão rolando a bola pelo chão e dando Leandro Lino de Freitas. meu Atlético, meu estandarte. Lindomar de Paula Queiroz. De um dragão, meu Atlético tem a mania de dar alegria. Márcio Luiz Silva Lopes Santos Souza. Eu chego e vejo você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Dá gosto ver nosso esquadrão rolando a bola pelo chão e dando show. É mais um gol, Beleleu, Beleleu, Atlético. Valdeir Celso Moreira. Wilson Francisco de Jesus. Meu rubro-negro, eu sempre vejo você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Dá gosto ver nosso esquadrão rolando a bola pelo chão e dando show. É mais um gol. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro, eu sempre vejo você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Dá gosto ver nosso esquadrão rolando a bola pelo chão e dando show. É mais um gol. É mais um gol. Minha força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Henrique Arantes, no exercício da presidência. Franqueio a palavra aos nossos deputados estaduais que quiserem manifestar. Deputado Wagner, deputado Doutor Hélio, deputado Bruno Peixoto, Doutor Hélio... Bruno já está na tribuna, na sequência, Doutor Hélio.
Querido amigo, presidente em exercício, Henrique Arantes, e gostaria muito de vê-lo aí concretizando na presidência, amigo Jovair, Wagner Neto, esse amigo que também temos, e agora um torcedor atleticano, e de estar junto. Adson, que eu conheço desde a minha juventude, ainda em Umas e quando chegou no Atlético e no futebol. Doutor Hélio, conhecido também como Lamparina, jogador histórico do nosso time. Quero aqui parabenizar, Henrique, pela lembrança. Tive a oportunidade de fazer homenagens na Câmara Municipal e também na Assembleia ao nosso time e fico muito feliz pela sua lembrança e pelo seu trabalho e podemos aqui rever amigos antigos. Ainda me lembro quando fui jogar, o T-Flash tinha acabado de montar um campo de futebol, chego lá com o nosso time para jogar, quando eu vejo do lado de lá o T-Flash, eu falei, gente, eu não vou jogar não, porque isso aqui é surra na certa. Então fico feliz de poder encontrar Júlio César, quanto tempo que eu não o via, e tendo a oportunidade de revê-lo, um amigo que tenho, Pituca, quanto tempo que não o tinha encontrado, e fico aqui feliz em poder rever todos. Então agradeço muito, Henrique, parabenizo por essa solenidade, não quero aqui me alongar, e se Deus quiser, no sábado, nós vamos estar levantando o título. Parabéns, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, Henrique, parabéns pela essa brilhante e justa homenagem. Obrigado, deputado. Convido o deputado Dr. Hélio Lamparina para fazer um pronunciamento. Eu estou perguntando por que é lamparina. Na verdade, era lampinha. É porque eu brilhava muito. Quero cumprimentar a mesa, iniciando com o nosso presidente, Henrique Arantes, parabenizá-lo aí pela iniciativa, que para mim é e foi gratificante. Jovair Arantes, meu conterrâneo de Buriti Alegre, uma pessoa que faz parte de uma maneira muito forte da história do Parlamento Brasileiro e do Atlético Clube Goianiense. Wagner Neto, nosso colega, nosso amigo, atleticano, lá de Itapuranga. Bruno Peixoto, o apelido do Bruno eu não vou falar não, porque ele não me autorizou, mas em outra oportunidade nós vamos falar. Eu me sinto à vontade de participar aqui desse evento. Nós entendemos a importância. Quando eu vi o meu colega ex-deputado Carlos, médico em Goiânia, a alegria que ele estava de saber que ele ia rever pessoas que fizeram a história do Atlético Clube Goianiense. Eu, particularmente, é uma questão de uma paixão familiar. Minha família chegou em Campinas em 1962, 7 homens e uma mulher, só a mulher que não é atleticana, porque ela não gosta de futebol. Os outros, todos atleticanos, e os nossos descendentes mantêm a tradição desse time que, para nós, é gratificante. Eu sonhava um dia jogar no Atlético, mas as minhas habilidades não ajudavam. Mas eu sempre brincava que teve um artilheiro na vida do Atlético chamado Maurício, tinha mais ou menos 1,90 m, ele foi meu reserva num time varziano lá de Campinas. O Maurício nem sabe disso, mas na época ele tinha 12 anos e eu tinha 16 anos. Então ele era meu reserva e tinha quase que o dobro do meu tamanho. E eu entendo a questão desta paixão que nós temos por esta agremiação. Eu quero cobrar aqui do Marcos, que é Paulo, né? Paulo, responsável aí. Para mim, faltou o respeito às cores. Faltou. Por quê? Porque eu cansei de ver ele com a camisa nas costas, ganhando ou perdendo, e ele dava aulas de paixão, que é o termo que a gente gosta no futebol. Ele representava a paixão
que nós temos pelo Atlético Clube Goianiense. Eu também tenho na memória o Ataíde, que ele não era o Adson, o homem das categorias de base, mas ele era o roupeiro. Mas os meninos todos puxavam o saco dele, porque ele que distribuía a camisa. Então, esta foi a origem das categorias de base do Atlético Clube Goianiense, em que o roupeiro era aquele que era o responsável para montar aqueles que aceitavam ir lá e participar da vida do Atlético. Então, eu fico feliz de estar aqui e de conviver as agonias que nós tivemos. Eu até quero mudar o nome do Adson Batista para Adson Batista Fênix. A história conta que Fênix é aquele que saiu das cinzas e reconstruiu tudo aquilo que almejava. Nós compartilhamos aqueles momentos difíceis que o Atlético passou, sabemos a importância do Adson, do Jovair e de outros importantes líderes que nós tivemos, mas é algo gratificante. Na época, eu morava em Goianésia, e a minha família morava toda aqui em Campina ainda, e a gente não entendia como é que uma história tão bonita do Antônio Ascioli, que foi inclusive uma personagem que eu conheci, pudesse um dia, naquilo que é a paixão de todos, que é o futebol, ser destruído. E não foi. Deus ilumina, dá caminho e mostra que onde tem homens que quer buscar e fazer o melhor, as coisas acontecem. Eu sempre digo da admiração que eu tenho pelo Adson Batista, porque ele não só ressuscitou o Atlético, ele ressuscitou a torcida atleticana. Eu fico impressionado, porque quando nós estávamos começando a reerguer, quem tinha do jogo do Atlético, a média de idade era em torno de 65 a 70 anos. E isso não faz muito tempo. E agora, com as conquistas que vieram após 2006, 2007, é uma juventude bonita. Eu pude acompanhar muitas vezes pessoalmente, ou mesmo pela televisão, quando se foca, são jovens, homens e mulheres bonitos, que hoje é a juventude que vai alicerçar o futuro do nosso clube, do nosso Atlético. Então, a gente fica feliz de participar nesse momento. Os memoráveis que estão aqui, o Anailson, eu não esqueço o gol do Anailson no das final de campeonato, de fora da área, inesquecível. O gol do Lino marcou assim, quando se pensava que estava tudo perdido, e o grito de campeão saiu em todo o estado, onde se tem um atleticano. Então é isso, paixão é aquilo que se traduz no futebol, e nós somos apaixonados pelo Atlético. Presente que nós queremos, quem vai nos dar é a nossa torcida, que é fantástica, mas quem vai nos dar o presente dos 85 anos do Atlético, Adson, vai ser os nossos jogadores. Vai nos dar o título no próximo sábado, porque, com certeza, se tiver alguém que merece, esse campeonato goiano deste ano somos nós. Vamos, então, e mais uma vez, vamos respeitar as cores. Muito obrigado. Deputado Wagner Camargo. Presidente em exercício, nobre colega, deputado Henrique Arantes, boa noite. Quero cumprimentar aqui também o presidente do Atlético Clube Goianiense, Adson José Batista, qual a gente fica muito feliz de poder participar dessa sessão solene e ser homenageado ao seu lado. Da mesma forma, ao presidente do Conselho Deliberativo, Jovair Arantes, ex-deputado federal, grande amigo. Aos deputados estaduais, doutor Hélio, amigo do meu avô, e estou tendo essa satisfação de ser deputado estadual ao seu lado. Também ao deputado Bruno Peixoto, líder do governo. Quero saudar aqui a todos os nossos eternos jogadores aqui presentes, amigos, colegas, senhoras e senhores. Eu fico extremamente feliz e honrado, presidente Henrique, por ter sido convidado por essa homenagem. Nem sei se mereço a tanto,
Mas eu quero dizer aqui que, assim como a maioria dos brasileiros, eu sou apaixonado pelo futebol. E quando criança, no aniversário de 1 ano, meu pai fez uma festa do Botafogo e eu cresci sendo um botafoguense. Mas, com o tempo, eu pensava, eu tenho que ter um time aqui no estado de Goiás. Eu acho que eu sou um exemplo de boa parte dos torcedores atleticanos hoje, que tornou o atleticano com o passar do tempo. Eu lembro quando meu pai foi diretor de operações do Detran em 99, fui estudar no Colégio Ávila, tinha um colega que era filho do goleiro do Atlético, João Pedro. E aí eu comecei a simpatizar com o Atlético Goiano e voltei à capital no ano de 2006, quando a gente começou a acompanhar mais de perto. Falei, a gente como torcedor goiano, temos que ir ao estádio. Eu do interior do estado, da cidade de Itapuranga, também atleta, sonhador em querer ser jogador de futebol. Infelizmente, o nosso talento não nos proporcionou isso, mas como torcedor a gente sempre buscava ir ao estádio. Então eu vi um momento de reconstrução do Atlético, ele sendo campeão goiano em 2007. Depois, né, essa vinda né, da Série C do Brasileirão para a B, da B para a A, e a gente acompanhou tudo isso, né, já agora no século XXI, no 2009, 2010, essa ascensão do Atlético, e as chopadas ali, quando subia de divisão ali no Antônio Ascioli, onde a gente participava. Também, né, não esqueço, eu fazia estágio no INCRA, onde eu consegui um estágio através do deputado Henrique Arantes, mas do Jovair, quando o Atlético ganhou de 2-1 do Palmeiras ali no Serra Dourada. Rapaz, 2-1 nos pênaltis, né? Eu acho que foram 8 pênaltis, 7 pênaltis batidos de cada lado. Que sofrimento. E desde lá a gente começou a ter uma paixão muito grande por essa equipe e dizer, né, o sucesso que é hoje, né, o orgulho que nos orgulha hoje essa equipe ser tão bem gerida de uma forma extraordinária. E eu tive o prazer de conhecer o CT, o Antônio Ascioli hoje na condição que está, eu acho que é um exemplo. E com certeza o Atlético esse ano vai ser campeão goiano e se tornando a segunda maior equipe do estado de Goiás em ter mais títulos goianos, né? Por um gol apenas, não pôde participar da pré-Libertadores, mas eu acredito que esse ano nós vamos vir com força total para estar aí, né, disputando a Libertadores, uma equipe que vem com uma grande expectativa na Sul-Americana, e a gente vê esse êxito dentro do futebol nacional e internacional de uma equipe tão bem gerida como o Atlético. E quando a gente faz um balanço aí dos últimos 11 campeonatos goianos, o Atlético tem 5 títulos. E conquistando o título no sábado, já tem 50% dos títulos dos campeonatos goianos aqui, que é o maior campeonato do nosso estado. Então eu fico muito feliz, viu, Jovair e Adson, de ver uma equipe de uns anos para cá se transformar e realmente dando muito orgulho e oportunidades aos nossos atletas goianos. É lógico que hoje o futebol ele não se limita ao seu estado. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, trazendo jogadores até de fora, mas eu vejo uma grande perspectiva do futebol goiano dentro dessa representatividade que é o Atlético. E com toda certeza, eu acho que em pouco tempo nós vamos ser o time com mais títulos goiano e também com títulos aí no cenário nacional, como a Copa do Brasil, o Brasileirão, e também no cenário internacional. Muito obrigado pela oportunidade e rumo à vitória nesse sábado. Um abraço a todos. Para também pronunciar o ex-jogador Júlio César Garcia, em nome dos atletas. Se o outro atleta também quiser manifestar, fique à vontade, está aberto. Boa noite a todos. Os jogadores ali deram uma pipocada, né?
mas pode deixar, a gente vai tocar o barco aqui com vocês, beleza? Quero agradecer, né? Acho que como atleticano e como ex-jogador, ao querido Henrique Arantes, nosso querido Jovair, aos deputados todos que estão aqui, né? O Hélio de Souza, isto, Bruno Peixoto, grande amigo, né, Bruno? Wagner Camargo, né, o prefeito de Guarani de Goiás, Janésio Pereira da Silva, e a todos que estão aqui na mesa, nesse momento tão especial. Obrigado pelo convite de poder estar vivendo esse momento único, né, de uma homenagem como essa. E eu tenho que citar a esses atletas. 2 gerações aqui, não é isso? 2 gerações. O Wilson Sorriso, Júlio César Barbosa, o Xará, Valdeir de Flash, e eu, Júlio César Garcias. Uma geração ali nos anos 80, até 90, e eu posso dizer com muito convicção a alegria de ter vestido a camisa do Atlético, de fazer parte dessa história gloriosa de 85 anos do Atlético Clube Goianiense. Ali eu nasci. Essa geração que eu disse são todos jogadores que começaram na base. E parabenizar, né? E falar ao mesmo tempo o seguinte: Anailson, Pituca, Márcio, Lino, muito obrigado por vocês terem vestido a camisa do Atlético. Em nome dos ex-jogadores, eu falo aqui com grande alegria. Ao Atos Batista, que foi o homem, o referencial entre todos os dirigentes, né? O senhor Odilon, o senhor Zenha, o senhor Álvaro, né? Que na nossa época foram muito importantes para nós. Né, Valdeir? Nos ajudaram bastante. Então, pessoal, muito obrigado, porque a partir daquele 2006, 2007, onde o Atlético começou a reerguer, vocês fizeram e deram continuidade a essa história gloriosa do nosso querido Dragão. E se deixar, vou começar a continuar falando aqui. Está gostoso, está bom. Para falar do Atlético é muito gostoso. Então, eu vou terminar com o seguinte. Obrigado. Obrigado, Atlético. Obrigado, torcedor atleticano. Obrigado, Dragão. Obrigado, Adson Batista, Jovair Arantes, Henrique Arantes. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Eu aprendi uma coisa que me disseram que quando a gente não deve falar mal da gente, né? Mal da gente fale os outros, mas eu vou falar alguma coisa de mim aqui. Eu escutei o Wagner, o Hélio, falando do Atlético, as dificuldades que passaram, o Bruno, o Adson, o Jovair, e eu quero também fazer um testemunho. Eu cheguei a jogar nas categorias de base do Atlético. Eu cheguei a jogar onde é a arquibancada, aquela mais antiga, onde a gente chama de puleirinho. Lá no fundo tinha um campo. A gente treinava lá. Eu era menino. Eu sou de 84, eu devia ser 96, 95, por aí. E um certo dia eu fui para o meu primeiro jogo oficial. Era Atlético e Ovel ou Saneago, não me lembro. E eu era atacante. Eu sou destro e o treinador me escalou para ser ponta esquerda. Me escalou para ser ponta esquerda. E tinha um rapaz muito bom no nosso time que a gente chamava de Pelezinho. Era um centroavante bom, fazia gol. E começou o jogo, chegou um certo momento, a bola não passava do meio de campo, só no nosso campo de defesa. Eu para frente da área, esperando a bola sobrar para correr e lançar o Pelezinho para ele fazer o gol. E chegou o momento a ficar 7-0 para eles. E a gente tomando um sufoco. Mas também coloca um destro para ser ponta esquerda, né? Foi acontecendo isso. Certo momento a bola sobrou no escanteio. Eu, menino, peguei aquela bola, dei uns 3 tapas nela, corri com ela. O Pelezinho abriu, eu lancei para ele, ele pegou, driblou o goleiro e fez o gol. 7-1. Naquele momento, minha mãe que está aqui, ela estava atrás do gol de carro me esperando, atrás do campo. Eu acabei, o rapaz fez o gol, eu fui pro treinador, falei, treinador, estou saindo. Ele, não fica, eu falei, não estou saindo. Saí, entrei no carro e nunca mais voltei para a escolinha.
Eu acho que o fato disso reflete o que estava acontecendo com o Atlético. Botar um cara ruim de bola igual eu, ainda mais para ser ponta esquerda, refletia o momento que o Atlético estava passando, esses anos 90 aí, que foi o pior para o nosso Dragão. Mas eu queria muito agradecer mais uma vez todos vocês, a nossa diretoria do Atlético aqui presente, Marcos Egídio, nosso advogado, diretor administrativo, um grande amigo, o Mascote também, diretor de patrimônio, o Gueroba, nosso irmão da diretoria também, Júlio. Cadê o Júlio? Estava aqui? Está ali. O Júlio, que é o cara que tem a garganta mais afiada do estádio. A filha do Adson, que está aqui acompanhando hoje, do Marcos Egídio, que está aqui hoje, nossa psicóloga do clube já. É mais alguém da diretoria do clube aqui presente? Queria agradecer muito. A Anailson quer falar? Então faça questão, Anailson. Vem cá, dá um. Veio do Maranhão, fica à vontade. É o pequeno gigante. Cumprimentar o doutor Murilo, procurador da Assembleia, que também é atleticano. Obrigado, doutor Murilo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome do Henrique Arantes, nosso deputado. Está tão bom falar de Atlético que a gente não pode ir embora agora, né? E falando de história, né, falou muita história do Atlético. E uma coisa que me marcou muito, né? Vou até respirar, porque a gente sabe, jogo difícil a gente respira para concentração. Eu tenho uma história que eu não podia passar em branco. Eu saí de Estreito, né, para vir para o aniversário de 85 anos do Atlético. Falar para quem está aqui que não tem distância para ver o Atlético, para falar de Atlético. E a torcida do Atlético sabe que não tem valor para você assistir e ser atleticano. É uma coisa única. Outra coisa, em 2007, uma coisa me marcou muito, tá? Contou várias histórias, mas uma coisa me marcou. Meu pai já tinha visto eu ser campeão paulista pelo Rio Branco de Americana. Já tinha me visto vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores pelo São Caetano. Já tinha me visto ser campeão sul-americano e mundial com Ronaldinho Gaúcho com a seleção brasileira. Mas eu nunca vi o papai feliz, o Luizinho, de Estreito Maranhão, eu não lembro o dia, mas naquele ano de 2007, com aquele título do Atlético. Eu nunca vi o papai feliz. Já tinha sido, de todos os títulos, foi a felicidade maior. Não sei se é porque minha família veio inteira do Maranhão para assistir aquela final contra o Goiás. Eu não podia vir aqui hoje e não contar essa história para vocês, que marcou muito minha família, que está lá no Maranhão, né? Tá meu filho Isaac aqui e eu queria compartilhar com vocês. Tá beleza? Da carne. O Adson quer que eu posso falar da carne? O Adson quer que eu fale da carne. Em 2007 veio o papai, né? Veio minhas irmãs, meus irmãos, sobrinhos. E o papai chegou todo feliz no CT. E eu concentrado. Aí o papai chega. Nailson, eu trouxe a carne de sol para ti, tal. Falei, pai, cadê? Não, deixei secando lá no alambrado. Pai, o senhor não pode fazer um negócio dele no alambrado. Não, tá lá. Aonde? Lá na entrada. Eu falei, pai. Aí quando eu vou descer, não, vamos descer lá. Descer mais escada. Quando eu vou chegando, está lá o Adson brigando com o Marcelão. Marcelão, cara, aqui é uma final, a imprensa entrando. Quem foi que colocou essa carne aí nesse negócio? Aí o Marcelão, Adson, não pode fazer nada, foi o pai do Anailson. Aí o Adson, vem cá, seu Luizinho, vamos conversar, tal. Aí o papai virou amigo do Adson, né? Aí o Adson explicou para o papai que não podia fazer aquelas coisas, que ia entrar muita gente, como é que a imprensa ia chegar e ia ver uma carne de sol secando na entrada do CT. Tá? A história foi essa.
Boa noite. Obrigado, Anailson. E a carne de sol do Maranhão costuma ser melhor que a nossa, né? A tradição é essa. É de curraleiro, boizinho criado só no capim. Mas, amigos, eu queria agradecer mais uma vez a todos. Alguém mais quer falar? Se alguém mais quiser deixar um testemunho, é o momento. Então, agradeço a todos com o maior prazer. Uma homenagem para o Anailson? Por favor. Coloca no microfone aqui. É um áudio. É um áudio. Vai ligar o áudio, liga o áudio aí. Fala aí, que a cara do Atlético é o time da família. Quero prestar aqui homenagem aos atleticanos e principalmente para o Anailson. Principalmente para o meu querido Anailson. Atlético é isso, é o clube da família. E eu queria agradecer mais uma vez a todos que vieram, um maior prazer recebê-los. A casa é de vocês. Ficamos muito honrados em poder homenagear grandes atletas que homenagearam o nosso Atlético e até hoje carregam o nome do nosso Dragão, personalidades. É uma grande honra para a gente estar aí. O ano que vem, com certeza, vamos ter a oportunidade de fazer outra sessão para homenagear o nosso Dragão no 86º aniversário. Eu agradeço mais uma vez, encerro a presente sessão, convoco outra para terça-feira no horário regimental. Segunda-feira, qual horário? Segunda-feira, uma sessão especial às 20 horas. Então, obrigado, está encerrada a presente sessão.